Meus amigos, esse Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, né? Flamengo 2, Vasco 0, infelizmente, né? Infelizmente, só confirmou o que a gente já vinha falando durante a semana e o que eu falei no pré-jogo, né, cara? Cara, o Vasco tá em crise, o Vasco tá com uma dificuldade enorme financeira, tá? E hoje, né, o presidente do Vasco, Pedrinho, que é um cara que, pô, vou te falar, irmão, jogou no Vasco, cria da base, ídolo, a torcida gosta dele, pô, é um cara que o tempo todo, quando ele abre a boca, a gente fala, pô, o Pedrinho é bom caráter, né? Gosto do Pedrinho, Pedrinho é gente boa. Quando se tornou comentarista da Globo, arrebentou, irmão. Pô, todo jogador gostava dele, a gente gostava de assistir as análises do Pedrinho, né, cara? Mas o Pedrinho, presidente do Vasco, cara, não conseguiu trazer, recursos financeiros, cara. E aí é mais do mesmo, né? É mais do mesmo, tá? Mais do mesmo. O Salgado não conseguiu, o Campelo não conseguiu, o Dinamite não conseguiu, é mais do mesmo, né? Não adianta. O Vasco é um clube com muitas dívidas. E ainda mais depois da 777, depois da cagada que o Salgado fez ao escolher a 777, né, para assumir o futebol do Vasco, a dívida duplicou. Tá? Então, cara, quando se compromete, né, se coloca na posição de presidente do Vasco, esse cara tem que ter um bom relacionamento no mercado para trazer grana, cara. Mas aí, você vai ver, Pedrinho não conseguiu o investimento para a reforma de São Januário, Pedrinho não conseguiu investimento para Vasco SAF até agora, tá? E aí, irmão, as janelas, julho e janeiro, 2 janelas na mão do Felipe e do Pedrinho. Ridículas, janelas ridículas, tá? Cara, você continua. Se for desse nível esse ano, é Série B, tá? Cara, Vasco e Flamengo se tornou covardia, cara. Dá até nojo ver Vasco e Flamengo. Ontem eu tava enojado vendo Vasco e Flamengo. Por quê? Porque, mais uma vez, o Vasco entra em campo como se fosse um time pequeno, cara. Só se defendendo, maluco. É como se fosse assim, vamos nos defender. Porque aquilo, time que só se defende vai perder, cara. Isso é certo. Quem tá só se defendendo, uma hora vai tomar gol, vai perder o jogo. Parece que a mentalidade do Vasco hoje contra o Flamengo é assim. Vamos tomar de pouco. Tá? Vamos jogar na defensiva aqui, vamos só nos defender pra gente tomar de pouco. Cara, é vergonha, cara, entrar num clássico contra o Flamengo pra perder de pouco, maluco. Eu vejo Botafogo e Fluminense partindo pra dentro deles, cara, atacando eles, tentando jogar de igual para igual. E de vez em quando vencem, tá? De vez em quando vencem, tá? É difícil vencer, o time do elenco dos caras é muito forte. O Flamengo hoje é o time mais rico do país, infelizmente, tá? É difícil vencer eles. Mas o Vasco contra eles se tornou um covarde, cara. O Vasco é covarde, tá? Covarde. E isso nos últimos anos, tá? Dos últimos 33 jogos contra o Flamengo, o Vasco só ganhou 4, cara. Por quê? Porque o Vasco o tempo todo é covarde nesse clássico, tá? O Vasco tem sido covarde. Ontem, cara, de novo, o Flamengo marcando com linha alta, o Vasco não conseguia sair do campo de defesa, cara. Não conseguia trocar passe, perdia a bola, parecia futebol de adulto contra criança. O Vasco não conseguia entrar no campo ofensivo do Flamengo. Eu não lembro de um chute pro gol que o Vasco deu no primeiro tempo, foi ridículo. O Flamengo passou de 70% de posse de bola, maluco. Mais de 70% de posse de bola. Vagabundo tava deitando e rolando para cima do Puma Rodrigues ali na lateral direita, né? O Puma sempre, né, com muita deficiência defensiva. Vagabundo deitando e rolando, maluco, só dava Flamengo no primeiro tempo. Cara, que vergonha, cara. Que vergonha. O time titular não teve o Paulinho, né? Teve o Zucarello. O Carille veio com o Léo Jardim no gol. Puma Rodrigues na lateral direita, como a gente havia adiantado, né? Paulo Henrique com dor muscular. A zaga João Vitor e Lucas Freitas. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Meio de campo, Hugo Moura e Matheus Carvalho. Com Tietê, Zucarello e Coutinho armando o jogo. Na frente, o centroavante Verratti. Cara, o Vasco não conseguiu jogar. Não conseguiu tocar passe. Era chutão pra frente, para se livrar de bola, irmão. Para se livrar de bola.
tá? E aí você vai se livrar de bola contra um time igual o Flamengo, é difícil de jogar, cara. Só deu o Flamengo, primeiro tempo, cara, só deu os caras, tá? Uma jogada ali, falha, pô, tinha 7 jogadores do Vasco, maluco, 7 jogadores do Vasco marcando no primeiro gol do Flamengo, mas o Plata entrou na área como quis, e aí o Zucarello acabou fazendo um pênalti nele, Bruno Henrique bateu, o Léo Jardim ainda pulou na bola, mas não conseguiu alcançar. O Flamengo abriu 1-0 ali, só dava Flamengo em cima, tá? Chegou o segundo gol, só que estava impedido. E aí tava vendo naquela parada técnica, cara, muita gente criticando o Carille, né? Mas na parada técnica, o Carille falou com os jogadores: não toca mais para trás, é para frente, eu quero o jogo para frente. Mas o time não consegue, cara. Não adianta o treinador pedir pro cara, se o cara não sabe jogar, o cara não consegue, maluco. O cara não consegue, cara. O time é limitado, irmão. É um time limitado. Pô, é vergonhoso jogar contra o Flamengo, cara. Tem sido vergonhoso, tá? Primeiro tempo foi um lucro, 1-0, lucro, tá? E aí veio o segundo tempo, a gente está em início de temporada, o Flamengo cansou. Ainda bem, cara, ainda bem que o Flamengo cansou, maluco. E aí o Vasco começou a fazer uns ataques, pô, chutar pro gol. O Zucarello, cara, o Zucarello é craque. E aí eu fico olhando o Zucarello no meio desse time horroroso. E aí eu fico pensando, é assim que o Vasco queima os jogadores, né? O Ryan jogava pra caramba na base, igual o Zucarello joga pra caramba na base. E aí o Zucarello sobe, a gente vê que o garoto é talentoso, mas o time é horroroso, daqui a pouco estão vaiando o garoto, daqui a pouco estão crucificando o garoto, igual fizeram com o Ryan, igual fizeram com outros. O Vasco virou máquina de moer bom jogador da base. Tá? Infelizmente, porque os times são horrorosos. Ontem, se eu tiver que falar bem de algum jogador do Vasco, eu vou falar do Zucarello, cara. Vou falar do Zucarello, o garoto é bom jogador, tentou algumas jogadinhas ali no segundo tempo, tá? Mas o time não ajuda. Vamos falar jogador por jogador, né? O Puma, cara, cruzou várias bolas na cabeça do Verratti quando tá no ataque. Quando tá na defesa, ele não dá, irmão, ele falha. O cara passa como quer. Ainda mais quando pega o Michael, Cebolinha. Os caras vão passar como quer pelo Puma, é difícil. João Vitor, pô, tomei uma bronca desse João Vitor, cara, com essa história de querer ir pro Cruzeiro, discutir com o torcedor, forçar a barra, tá de má vontade irmão, tomei uma bronca desse jogador. Do lado dele, o Lucas Freitas, o Lucas Freitas, apesar da falha, né, no primeiro gol ali, porque foi pelo lado dele, primeiro gol do Flamengo, o Lucas Freitas ontem me chamou a atenção, cara. No segundo tempo, várias bolas antecipou ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um atacante de muita velocidade, né? E o Lucas Freitas ganhou muitas bolas, tanto que saiu até com cãibra, né? De tanto que correu para chegar na frente do Bruno Henrique. Cara, me surpreendeu o Lucas Freitas no segundo tempo, me surpreendeu positivamente, tá? Tenho que falar isso, tá? Analisando friamente o jogo, tá? Do jogador, tá? Lateral esquerdo, Piton, saiu nada dali. Hugo Moura e Matheus Carvalho, os dois muito mal, tá? Meio de campo ali, que foi Tietê, Zucarello e Coutinho. Cara, o Zucarello é o único que eu vou falar bem aqui, porque é um garoto, tá? Agora, Tietê, irmão, tá se misturando naquela ruindade do time do Vasco, tá? Tá se acomodando. O time é ruim, ele tá se acomodando, tá? Coutinho, infelizmente, cara, 32 anos, tá? Tô começando a achar que o Coutinho tá realmente em fim de carreira, infelizmente. Esperava muito do Coutinho, tá? Mas o que parece é que ele realmente chegou no fim da sua carreira. Verratti nem dá para falar, a bola não chegou. A bola chegou quando começou o segundo tempo, o Vasco ficou mais em cima, Zucarello chutou pro gol, Tietê, um cruzamento do Puma que o Verratti cabeceou no travessão, tá? O Vasco poderia ter empatado ali. Depois que o Vasco cabeceou no travessão, ganhou um escanteio, quase que o Vasco empata também de novo, um lance ali na pequena área, não lembro quem que chutou para fora. Enfim, aí o Flamengo, o técnico Felipe Luiz, viu que o Flamengo cansou, por isso que o Vasco estava ainda em cima, né? Tava em cima, poderia empatar. Cara, acabou, esquece, eles têm elenco. Entrou Cebolinha, entrou Luiz Araújo, entrou sei lá mais quem, aí, irmão, acabou. Aí o Vasco parou de atacar, o Flamengo controlou o jogo até o finalzinho, tá? Quando Cebolinha recebe,
Recebeu, para eles é fácil jogar bola, os caras são craque. Cebolinha recebeu, cortou para dentro, ângulo. 2-0 Flamengo, fechou a conta. Pô, irmão, futebol parece até fácil quando a gente vê os caras que são craques jogar, né? Aí a gente vê o Vasco, nossa senhora, maluco. Nossa senhora, algumas alterações no segundo tempo, né? Entrou o Jean Davi, horroroso, nem tocou na bola. Pô, irmão, essas são as contratações do Pedrinho. Jean Davi, cara. Jean Davi, irmão. Jean Davi. Pô, fez porra nenhuma no jogo, desculpa a palavra, tá? Paiê. Não sai nada mais dali, né, cara? Vitor Luiz, nossa senhora, olha que eu pedi a renovação desse atleta, hein? Cruzes, cara, Cruzes. Vitor Luiz, meu amigo. Paulinho entrou, e aí o Paulinho é aquilo que eu já falei para vocês. Ó, Jair, Paulinho, Adson, David, esquece, maluco. Esses caras estavam machucados, lesões graves. Esses caras não vão ser reforços para esse ano. Esquece esses jogadores, tá? Esquece, esses jogadores não vão jogar. Esses jogadores vão ficar inchando folha do Vasco. Esses jogadores vão prejudicar o Vasco na temporada. É isso, tá? Vamos abrir o olho. Jair, Paulinho, Adson, David, esquece. Esses caras não vão jogar bola. Estão vindo de contusão grave. A gente se iludiu, tá? Confesso, eu fui um deles. Fui iludido, tá? O Vasco tá pior do que a gente imaginava, tá? Porque a gente imaginava que o Jair, Paulinho, Adson, David, todo mundo ia ser reforço para esse ano. Não vão ser. Não vão ser. Esse elenco do Vasco esse ano é mais fraco do que o ano passado, tá? É fraco na zaga, é fraco no meio, é fraco no ataque, dá nojo, maluco. Dá nojo de ver jogar, tá? Tá dando nojo de ver jogar o Vasco, tá? E aí, é o seguinte, a gente vai ver o time entra, é ruim, aí entra jogador reserva, é ruim. Elenco é fraco, maluco, elenco é fraco, tá? Se o Pedrinho continuar com o discurso de não tem dinheiro, o Vasco vai para a Série B de 2026. Cara, tá sendo esfregado na nossa cara isso, tá? Tá sendo esfregado na nossa cara isso. Pedrinho, te repito, pode ser bem intencionado, tá? Mas não está sendo competente para trazer dinheiro. O Vasco precisa de presidente que traga dinheiro, recurso financeiro. Ele não está tendo competência para isso. São Januário até hoje não conseguiu, tá? Vendeu o potencial construtivo para reformar, tá? E o Vasco não conseguiu investidor. E as janelas do Pedrinho e do Felipe são horrorosas, tá? Aí você vai ver, irmão, tá? Torcedor ontem xingando o Pedrinho. Pô, o cara ainda foi no jogo, maluco. Pô, o cara ainda foi ver Vasco e Flamengo 10 horas da noite de um sábado. Pô, é brincadeira, maluco. É brincadeira, tá? É brincadeira. Próxima partida do Vasco é Copa do Brasil, terça-feira, lá em Cariacica, 9h30 da noite, União Rondonópolis. Cara, se não ganhar, tá? É eliminado, meu amigo. Se não ganhar, é eliminado. Se empatar, é pênalti, tá? E aí, Copa do Brasil, entra grana. O Vasco precisa classificar por causa da questão financeira. Com relação a reforços, que eu falei que o Pedrinho e o Felipe estão horrorosos, o Garré, Benjamin Garré, o argentino que eles estão contratando, atacante que joga pelo lado, eu fui puxar aqui, meu amigo. É um jogador com histórico de lesões. Irmão, a gente já tá com David, Adson, Estrela, Jair, Paulinho, todo mundo fudido. Desculpa, eu não tô me aguentando, eu tô tão puto, tá? Desculpa, tá? E aí o Pedrinho vai no mercado contratar um jogador com histórico de lesão, meu amigo. Benjamin Garré, tá aqui, ó. Em 2018, ficou 98 dias fora. Em 2020, ficou 217 dias fora. Em 2023, 32 dias fora. Em 2024, 104 dias fora. Meu amigo, esse é o cara que o Vasco vai trazer. Fora um monte de dias por causa de lesões. Olha só. Ah, Pedrinho, Felipe. Ah, meu Deus. Cara, que loucura, hein, cara? É um presidente pior do que o outro, não questionando, repito, não questionando como pessoa, tá? Mas questionando como presidente, competência de presidente, meu amigo. Agora o Vasco surgiu aí com uma proposta para o atacante Nuno Moreira, do Casa Pia de Portugal, mais um que vem de Portugal, né, cara? Irmão, parece... Aí chega o Cleiton aqui, que não joga nada,
né? Mas em Portugal arrebenta, até o Benfica tá comprando. Tá? Eu fico imaginando, eu não assisto, né? Mas eu fico imaginando essa Liga Portuguesa, maluco. Liga Portuguesa, cara. Nuno Moreira, jogador que tá com 23 jogos, 9 gols, 5 assistências. Atacante que joga pelo lado. É o atacante do Casa Pia, que o Vasco tá tentando trazer. Cara do céu, a janela do Pedrinho assusta qualquer um, hein, maluco? Que desespero. Enquanto isso, mais uma informação sobre interesse na SAF, né? O dono do Liverpool confirmou, tá, que tem interesse na SAF do Vasco, tá? Mas o dono do Liverpool, confesso para vocês, não me agrada, tá? O grupo que é dono do Liverpool é americano também, igual a 777, não me agrada. Estou esperando para ver a questão do grego, muita informação desencontrada, né? Uma hora vai desistir, outra hora vai apresentar uma proposta. A gente espera que aconteça logo, resolva logo. Ou vai desistir, desiste logo, ou vai apresentar a proposta, apresenta logo. Meu amigo, é desesperador o cenário do Vasco, cara. Desesperador, tá? Para vocês verem o ponto que chegou, perder de 2-0 para o Flamengo, teve gente achando o máximo. Ainda bem, não foi goleado. Cara do céu, que loucura que o Vasco tá virando, maluco do céu. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Que loucura. Queria que você comentasse tudo que eu falei aqui, cara, sobre o jogo Vasco e Flamengo e sobre a gestão do Pedrinho, cara. Comenta aqui, irmão, deixa a sua opinião, por favor. Eu quero saber o que a torcida tá pensando, tá? Mesmo quem gosta do Pedrinho, tá? Eu quero saber, cara. Comenta, por favor, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Deixa seus comentários aqui e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.